Bom dia, good morning, buenos dias! Tá começando o seu Mundo é Vasco News. Vamos falar de Vascão, as principais notícias do Vasco, nesse dia 29 de agosto de 2024. O meio-atacante Adson vai passar por cirurgia. O jogador, que vinha se destacando nas últimas semanas, sofreu um estresse na canela esquerda e deve ficar afastado dos gramados por cerca de 12 semanas. A previsão de retorno, infelizmente, é para o final de novembro, juntamente com os meias Jair e Paulinho de Paula. Nessa quarta-feira foi apresentado o atacante chileno Jean David. O ponta-direita chileno vestiu a camisa número 21 e disse que mira títulos, principalmente a Copa do Brasil deste ano. É um equipo grande de Brasil, com uma afición maravillosa. La verdad que me tocó enfrentarlo en Copa Libertadores, si no me equivoco, el 2018. Me tocó sufrirlo como rival y hoy defender este escudo creo que es un paso muy importante en mi carrera. Ele falou que entre os outros objetivos está a classificação para a Libertadores de 2025. Vengo con la mejor expectativa de lograr títulos, jugar torneos internacionales y dejar mi nombre bien puesto aquí en el club y en el país. O jogo entre Vasco e Palmeiras pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 22 de setembro, deverá ocorrer no estádio Mané Garrincha, em Brasília. As duas equipes já haviam entrado nesse acordo desde a época do ex-diretor Lúcio Barbosa, que saiu da Vasco SAF. Esse vai ser o segundo jogo da equipe cruzmaltina em Brasília esse ano, já que disputou pelo Campeonato Carioca a partida contra o Bangu. Empate em 2-2. Ontem aconteceram os primeiros confrontos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na Fonte Nova, o Bahia perdeu para o Flamengo por 1-0. No outro lado da chave, no confronto que pode definir o adversário do Vasco nas semifinais, o Atlético Mineiro surpreendeu o São Paulo e no finalzinho do jogo venceu por 1-0 em pleno Morumbi. E hoje tem Vasco contra o Atlético Paranaense. O jogo está com um clima quente, principalmente por causa das declarações recentes dos dirigentes paranaenses, que reclamaram muito da postura do segurança do Vasco, Betinho, após a partida de segunda-feira. Os dirigentes vascaínos criticaram muito essa postura de guerra, mas o fato é que essa rivalidade entre as equipes se acentuou nesse século. Em 2004, o Vasco lutava contra o rebaixamento e venceu o Atlético Paranaense por 1-0, impedindo a equipe paranaense de lutar pelo título brasileiro contra o Santos. Disseram que o Atlético comprou champanhe para dar volta aqui. Aqui eu duvido da volta olímpica. Foi um gol feito com raiva, Henrique? Muita raiva. Já em 2005, os paranaenses aplicaram a maior goleada já sofrida no Brasileirão pelo Gigante da Colina, um inesquecível 7-2. Na verdade, é a maior goleada que eu já presenciei pela equipe cruzmaltina. Nem dos meus estudos eu recordo de uma goleada assim. Hoje uma mulher grávida faria gol na gente. Em 2013, no segundo rebaixamento do Vasco, talvez o jogo mais famoso entre as equipes. Outra goleada atleticana, dessa vez por 5-1, na última rodada, consolidando o rebaixamento do Vasco num jogo disputado em Santa Catarina, que ficou marcado pela pancadaria entre as duas torcidas. E uma tragédia incalculável.
partida de hoje cercada de rivalidade, o Vasco deverá vir desfalcado de Paulo Henrique, que está suspenso, e de David, Felipe Coutinho e provavelmente João Vitor lesionados. Como eu já havia citado antes, Adson também será desfalque, mas a novidade vai estar no banco de reservas, onde possivelmente Alex Teixeira estará à disposição. A provável escalação hoje deve ser Léo Jardim, Puma Rodrigues, Maicon, Léo Pelé e Piton, no meio de campo Hugo Moura, Matheus Carvalho e Payet, e no ataque Emerson Rodrigues ou Ryan, Verratti e a provável estreia de Jean David. Segundo a apuração do jornalista André Garoni, o centroavante Pablo Verratti se tornou um dos 10 maiores artilheiros do Vasco no Campeonato Brasileiro neste século. Ele superou nomes como Germancano, Elton e Alec Gol. O Pirata está a apenas 3 gols de Ramon, que é o terceiro colocado na lista. Lembrando que o craque argentino é o vice-artilheiro atual do Campeonato Brasileiro, com 8 gols marcados. Vamos lá, galera. Galera hoje unida. Primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense em São Januário. Força, Vascão! E para terminar o Mundo é Vasco News de hoje, uma homenagem ao dia 28 de agosto, que ocorreu ontem, 61 anos no discurso de Martin Luther King em Washington, a Marcha pela Liberdade. Lembrando que o Vasco é aquela equipe inclusiva, é a equipe que a gente ama por toda a sua história de inclusão social, por toda a história de luta contra o preconceito. Então nossa homenagem hoje ao discurso que faz 61 anos. Eu tive um sonho. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Para você que ainda não conhece o nosso canal, se inscreva aqui, comente com seus amigos, dê aquele like. Ao Vasco tudo, ohayou, bonjour, buongiorno.